Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos, nossos internautas e a todos vocês que vão, a partir de agora, ficar junto conosco para participar junto conosco de mais uma edição nossa da programação Despertar para o Saber em Cristo. Um programa de oração, de mensagem bíblica, sempre exibido aí a partir das 19 horas, na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado, pontualmente. Às 19 horas nós estamos editando aí um estudo maravilhoso, edificante para a sua vida espiritual. Aí temos o nosso banner aí, você está vendo aí, ó. Programa Despertar para o Saber em Cristo, missionário Cláudio Henrique Fernandes. Aí você está vendo aí o nosso WhatsApp. Esse WhatsApp aí serve para você fazer um contato conosco, você fazer um contato conosco junto vamos dizer assim, você está passando uma luta referente à oração, a falta de oração referente para fortalecer a sua vida. Nós estamos juntos aí para lhe ajudar referente à oração. Muitos e milhares de pessoas em todo mundo está passando dificuldade. Temos aí uma luta grande referente à vida espiritual e nós estamos dispostos para também lhe ajudar com relação à oração. Esse é o nosso, a nossa, a nossa, nosso principal intuito do nosso WhatsApp é fortalecer você também aí com oração, orando. Você pode perguntar assim para a gente, não, você não nos conhece, você não sabe o nosso nome, mas só em você solicitar que está precisando de ajuda, só em você, a sua atitude de ligar e dizer que está precisando, o Espírito Santo de Deus já de imediato identifica e ele vai agir na sua vida. O nosso Deus, ele sabe tudo e ele age também de forma milagrosa. Os milagres do Senhor, eles são inesquecíveis referente à nossa vida, são incompreensíveis também, a gente não compreende, mas o Senhor, ele age na nossa vida de maneira espontânea e muitas das vezes que a gente nem chega um milagre na nossa vida que a gente nem entende como chegou e como foi operado aquele milagre, aquela bênção maravilhosa. E muitas das vezes esses milagres que vêm é justamente desse propósito de oração. Aí nós estamos aí pronto para lhe ajudar também, fortalecer e interceder pelo seu milagre em sua vida com o nosso WhatsApp aí. E hoje nós estamos começando aqui uma série especial. A partir de hoje nós estamos em uma série nova, uma série especial. Eu vou passar aqui o slide aqui para você ver. No final a gente faz uma oração de agradecimento e vamos iniciar o nosso primeiro estudo a mais nova série especial da gente agora aqui, a série especial, tema principal, é o primeiro estudo que estamos divulgando hoje, vai ser uma série especial aí com diversos, dezenas de slides referente a estudos maravilhosos, edificantes, que vai trazer renovação, são informações preciosas, valiosíssimas para a sua vida espiritual, aonde vai trazer renovo ao seu coração e à sua vida. E diz assim: tema principal, os grandes sinais maravilhosos de milagres de Cristo Jesus. Nós vamos, a partir de hoje, acompanhar nessa série especial todos os milagres, todos os sinais milagrosos, de milagres especiais de Cristo Jesus, aonde são dezenas, a gente está produzindo aqui diversos estudos, aonde conta aqui ação de milagres, intercessão de milagre de Cristo Jesus na sua trajetória e no seu ministério.
e você vai se surpreender. São informações relevantes, são informações maravilhosas, são informações precisas que vai levantar aí toda a estrutura da sua fé no seu coração. Aí tá vendo aí, palestrante missionário Cláudio Henrique. Hoje a gente vai ficar nesses os grandes sinais maravilhosos de milagre de Cristo Jesus. Aí você vai, a gente vai passar para. Aí hoje a gente vai acompanhar agora o primeiro estudo bíblico completo, aonde temos o primeiro milagre, o primeiro milagre extraordinário, o primeiro milagre maravilhoso de Cristo Jesus na sua trajetória. Foi o início de vários, diversos milagres. A gente vai acompanhar um por um. Diz assim: a água transformada em vinho. Estudo bíblico no livro de João, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Todo o nosso estudo está montado em cima desse capítulo e versículo aí, João 2, do 1 ao 11. Aí vamos iniciar agora. Primeiro slide que diz assim, a introdução. Jesus inicia seu ministério totalmente público, com um sinal milagroso. Aí vamos ver agora. E extraordinário nas bordas de Canaã. Este foi o primeiro milagre registrado ficou registrado na Bíblia Sagrada, com significado profundo para a fé cristã dos cristãos. Slide 2, que fala texto bíblico em João 2, do 1 ao 2, o versículo. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento, quer dizer, uma festa, um casamento na Canaã da Galileia, uma localidade. A mãe de Jesus, Maria, a mãe de Jesus, estava ali, e Jesus e os seus discípulos também. Havia uma grande multidão de pessoas ali ao lado de Maria e de Jesus. Também havia sido convidado, eles tinham sido convidados para o casamento, que era essa festa aí. A slide 3, que conta o contexto da festa. As bordas eram celebração de grande importância na cultura. Aí diz assim, na cultura, deixa eu só atualizar aqui, aí diz, na cultura judaica havia grande responsabilidade da família em honrar seus convidados. Aí outro diz assim, a presença de Jesus mostra sua aprovação da instituição do casamento. Naquele momento, aquela festa, Jesus compareceu e já mostrava ali uma grande, vamos dizer assim, uma grande preocupação com a presença de Jesus, que ele era figura importante. Aí slide 4, que fala a crise. Aí diz ali que houve uma crise no momento da festa, a celebração, foi servido ali vinho. Aí no momento, chegou o momento aí que houve uma falta de vinho. Aí diz assim, o texto diz, na cultura judaica, a falta de vinho era vista como uma vergonha. Aquele momento ali faltou vinho, e naquela cultura que eles tinham ali, aí eles passaram por uma vergonha grande porque faltou vinho. Representava ali falha de hospitalidade, onde havia grandes pessoas ali, grandes participantes ali, figuras marcantes, figuras, principalmente Jesus, que era uma das celebridades que estavam ali aquela festa. Aí diz assim, a escassez abriu espaço para a manifestação da glória de Cristo Jesus naquele momento. Foi o primeiro ponto aonde começou a manifestar a glória de Jesus ali naquele momento, toda a trajetória dele. Aí vamos ver, o slide 5 diz assim, o pedido de Maria, João 2, versículo 3, diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, ele não tem mais vinho. Aí como se fosse, ele não tem mais vinho, Jesus. Acabou o vinho na festa. Aí Maria intercede diante de Jesus, ela fez um pedido pela necessidade da festa, para Jesus transformar ali milagrosamente água em vinho. Aí vamos acompanhar o próximo slide, diz assim, 6
resposta 6 de Jesus, slide 6, corrigindo aí, slide 6, que mostra a resposta de Jesus. João 2, no versículo 4, diz assim: mulher, Jesus falando, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus fala. Jesus mostra que seus milagres seguem o tempo do Pai, não dele, mas segue o tempo de Deus, que é o tempo do Pai. Ele fala naquele momento para Maria, a mãe dele. As 7, slide 7 diz assim, a introdução de Maria. Aí diz Maria, João capítulo 2, versículo 5 diz assim, a sua mãe disse aos servicais, as pessoas que estavam ali servindo as mesas, fazei tudo o que ele vos disser, porque Jesus resolveu ali fazer aquele primeiro milagre que foi, ele começou a determinar algumas coisas para os serviçais, as pessoas que estavam servindo, e Maria mandou eles a obedecer a Jesus. Aí diz, a obediência é a chave para a manifestação do poder. Aí diz assim, de Deus, a, a obediência é a chave para a manifestação do poder de Deus. Aí aquelas pessoas começaram a obedecer a Cristo Jesus. Vamos ver no slide 8. O slide 8 diz as talhas de pedra. João, no capítulo 2, versículo 6, diz assim, havia 6 talhas de pedra usada para a purificação judaica. Essas pedras, essas talhas de pedra, havia capacidade entre 80 a 120 litros cada de vinho. Aí elas representam a religião e o ritual do judaísmo. Aí vamos para o slide 9. Slide 9 fala o mandamento de Jesus. João capítulo 2, versículo 7 diz assim, enchei de água as talhas, onde Jesus deu a ordem para todos aqueles servicais ali, as pessoas que estavam servindo, encher todas as talhas de água. E eles as encheram até em cima. E diz assim, o estudo diz assim, a obediência completa daqueles cervicais prepara o caminho para o milagre. Aí vamos ver outro slide que diz assim, o slide 9 mostra a transformação em João 2, versículo 8 e versículo 9. Diz, a água se tornou vinho da melhor qualidade. Aí diz assim, o mestre Sala reconheceu a excelência do vinho. Jesus revela seu poder. Jesus revela seu poder criador. Quer dizer, o poder de Deus em criar, em transformar as coisas, em transformar em milagre. Aí você pode me perguntar qual o significado de mestre Sala aqui no estudo. Mestre Sala significa a pessoa que era responsável por todos os aspectos de cuidar da festa. Era aquelas pessoas como se fosse aquelas pessoas que cuidam nos dias de hoje das festas, aquelas organizações, os organizadores. Era um organizador da festa, era um experimentador, era ele quem experimentava o vinho e a comida antes de servir. Era um chefe de todo cerimonial, como um chefe chefe nos dias de hoje, chefe de cozinha, um chefe é um chefe de todo cerimonial, era chamado. É um mestre de todo o banquete. Ele quem controlava tudo, era ele quem comia, era ele quem dava o gosto, o paladar do vinho. Responsável em garantir a qualidade de toda a refeição e de todo o vinho que ia ali na festa. O mestre Sala, então ele provou do vinho que se transformou, da água que se transformou em vinho, e esse mestre Sala provou e detectou que o vinho que Jesus milagrosamente transformou em água, transformou em vinho, era um vinho de alta qualidade, de alto teor, um gosto maravilhoso, e ele aprovou ali, testou e aprovou aquele vinho maravilhoso.
esse é o significado de mestre-sala aqui no estudo e na Bíblia Sagrada. Aí vamos para o slide 10. Slide 10 diz o testemunho do mestre-sala em João 2,10. Diz assim: o mestre-sala ficou surpreso porque, ao contrário do costume humano, que eles tinham um costume ali naquele momento, de servir o melhor vinho primeiro. O vinho feito por Jesus era de qualidade muito superior ao inicial que foi servido, que acabou. Então, no final, Jesus transformou essa água em vinho de melhor qualidade e mandou servir a todos ali. Ficou o vinho de melhor qualidade ficou servido por último, porque foi transformado em água. Ele foi de água para vinho. Então Jesus de imediato mandou todos servir para todos. Cristo sempre nos dá o melhor, diz aqui o estudo. A slide 11 diz assim: o significado espiritual daquele milagre naquele instante. Diz assim: a água representa a velha aliança, rituais e purificação externa. O vinho simboliza a nova aliança em Cristo Jesus, alegria e plenitude em Cristo Jesus. Jesus inaugura algo novo e superior, quer dizer, a transformação daquela água em vinho superior ao primeiro vinho servido. O vinho que foi servido, transformado milagrosamente por Jesus, era um vinho superior, um vinho magnífico, de boa qualidade, boa espécie, e foi detectado pelo mestre Sara que era um vinho superior, de um gosto maravilhoso e de alta qualidade e teor. Vamos para o próximo slide, diz assim, slide 12 diz: o primeiro sinal em João 2,11 diz assim: Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pensa aí aquela quantidade de pessoas que estavam naquele casamento, naquela festa, e que viram aquele vinho ser transformado de água para vinho de melhor qualidade. Todos ficaram ali, penso eu, todos ficaram perplexos, de boca aberta mesmo, ficaram maravilhados, surpresos, e acho que todos ficaram perguntando assim: como é que pode isso? Mas que eles viram a realidade do milagre, eles viram aquele vinho maravilhoso que era a água se transformar em vinho. O objetivo do milagre era gerar fé nos discípulos. Pronto, foi ali que iniciou o processo de fé e de crença em Cristo Jesus, com esse milagre maravilhoso de água para vinho. Aí, slide 13 diz assim: lições para a vida cristã. Aí diz Jesus deve ser convidado para a nossa vida e família, sempre. A obediência abre porta para o agir divino na nossa vida. Olha que maravilha. Lição para a vida cristã 2 diz assim: Cristo transforma nossa escassez em abundância. Ele sempre nos oferece o melhor. É o slide 14. Aí vamos para o slide 15, que mostra Cristo e o casamento. O primeiro milagre de Jesus foi feito e foi realizado em um casamento. Aí diz aqui: ele valoriza a família. Aí diz assim: sua presença é essencial para um lar abençoado na nossa vida. Aí, slide 16 diz assim: o vinho novo do Espírito Santo. O vinho novo do Espírito Santo. É o slide 16. Diz assim: o vinho aponta para a alegria do Espírito Santo. Aí diz assim: Jesus traz vida abundante. Aí outro ponto de indagação diz assim: o Espírito renova e transforma nosso interior. A slide 17 diz: aplicação prática para a nossa vida nos dias atuais. Confiar em Jesus nas crises, colocar tudo em suas mãos, viver em obediência constante. Esse é o slide 17. Slide 18, que fala sobre a conclusão do nosso estudo, diz assim: o primeiro sinal de Jesus mostra que ele transforma aquilo que é comum em algo extraordinário, milagre extraordinário. Quando obedecemos
e convidamos para a nossa vida, experimentamos o vinho novo da graça. Esse, quando dizemos aqui, quando obedecemos e convidamos para a nossa vida, é quem? Jesus para a nossa vida. Então experimentamos o vinho novo da graça em nossa vida. Slide 19, que fala assim, versículo-chave para a meditação. Diz assim: Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele naquele momento. João 2,11 foi a primeira manifestação de milagres que ocorreu na trajetória de Jesus Cristo. Foi o primeiro processo de iniciação de milagre, foi o primeiro milagre da transformação, onde ele transformou água em vinho de melhor qualidade naquela festa, onde todos ficaram ali maravilhados com aquela transformação e aquele milagre ali que foi presidido naquele momento. Esse João 2,11 mostra aí que os discípulos creram a partir daquele momento, a partir daquele instante, todos creram que ele era o Filho de Deus, que era o Jesus, que era o profeta, as boas novas que as pessoas esperavam para suas vidas. Eles viram ali que era aquele poder ali não era algo que poderia ser feito por mãos humanas, pelo ser humano comum, mas viram que ele ali, naquele momento, aquela transformação de água para vinho, só podia ter ali e teve ali a mão de Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Então vamos orar, agradecer aí pelo primeiro. A gente vamos voltar aqui, vamos mostrar a você aqui, ó. Nós estamos aqui nessa série, vai ser diversos estudos que mostram aí os grandes sinais maravilhosos de milagre de Cristo Jesus. E esse é o primeiro sinal, o primeiro instante de milagre de Jesus Cristo, o primeiro milagre, a água transformada em vinho, em João 2, do capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que mostra aí todos os pontos maravilhosos do nosso estudo, aonde você viu aí que todos que estavam ali naquela festa, naquele casamento, ficaram maravilhados, onde viram Jesus transformar, encher aquelas taças lá de água e automaticamente, milagrosamente, ele transformou em vinho de melhor qualidade. Então esse estudo aí promete aí ser um estudo renovador, um estudo edificador para o seu coração e para a sua fé e para a sua vida espiritual. São informações relevantes, marcantes, são informações preciosas, valiosas, que vai trazer um renovo e uma edificação aí da sua amplitude, do seu coração, a sua fé no seu coração. Vamos orar e agradecer por esse estudo maravilhoso. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Estamos nessa série, iniciando o primeiro ponto de estudo nosso. Senhor, primeiramente, nós estamos gratos, Senhor, por o Senhor colocar, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Essa palavra é sábia, edificadora, renovadora em nosso coração, Senhor. Aonde o Senhor transforma esses pontos, Senhor, de conhecimento nosso em sabedoria para os nossos queridos e amados irmãos, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por todo esse relato de estudo que nós vamos, a partir de hoje, sequenciar, Senhor, onde serão diversos estudos, Senhor, que o Senhor venha colocar o teu poder e a tua mão, Senhor, para abençoar a todos os nossos amigos e internautas e amigos e irmãos que estudam junto conosco, Senhor. Aonde há sabedoria, Senhor, aonde haja sabedoria, haja renovação, haja, Senhor, permanência, Senhor,
na tua palavra, haja renovação e permanência dos nossos irmãos em estudar, Senhor, a tua palavra, Senhor. A convenção do Senhor venha sobre esse ensino maravilhoso, Senhor. Que quando eles e elas, Senhor, os irmãos e as irmãs, eles ou elas, estudarem, Senhor, esses versículos, esses estudos, esses capítulos, esses, esses estudos, Senhor, que haja, Senhor, transformação, haja convenção, Senhor, no coração de todos eles, de todas elas, Senhor. Que eles venham também, Senhor, ficar também, Senhor, é, maravilhado, Senhor, com o teu ensino, com a tua palavra no coração de cada um deles, no coração de cada um delas, Senhor. Que eles vejam, Senhor, que é uma etapa, Senhor, ponto por ponto, para a nossa convenção, a manifestação do teu estudo, Senhor, manifestação do teu poder através dos estudos, do teu ensinamento no coração, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa noite tão marcante, tão gloriosa, com ensino tão, Senhor, marcante, tão transformador e tão edificador no coração dos nossos irmãos. Jesus, maravilhoso, te agradecemos, Senhor, porque nós temos a certeza, Senhor, que a tua palavra, o teu ensinamento, irá, Senhor, confortar na amplitude dos corações de milhares de milhares de milhões. Irá transformar, irá trazer mais confiança, trazer mais esperança. Irá, Senhor, na amplitude do coração, trazer a certeza e brotar e apontar para o Senhor Jesus, Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Senhor. Louvado e exaltado seja sempre a tua providência sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, Jesus. Senhor Jesus, te amamos, Senhor.